Vou continuar. A otalgia é uma questão muito frequente, né, na otorrino, especialmente a gente que roda lá no pronto-socorro, você vê muitos pacientes, e ela tem dois tipos, né, a dor no ouvido. Ela pode ser primária, quando ela é originada na própria fenda auditiva, ou secundária, ou referida, quando ela é de outra região, que pode ser da ATM, pode ser de origem neoplásica, e apenas 10% é de origem primária. Aí as causas, né? Como tem nessa tabela, ela está no tratado, e aí eu vou falar rapidamente assim, a gente vai passar em cada um deles mais para frente. Então, primária a gente tem a otite média aguda, pode ser otite externa. Na secundária pode ser um processo neoplásico, pode ser uma disfunção da ATM, que a gente vê muito no PS. A síndrome de Eagle, pode passar, Lucas. A inervação da... Volta. A inervação da orelha, ela é muito complexa, é uma das mais complexas do corpo humano, né? E ela é presente por 4 nervos cranianos, o trigêmeo, o facial, o glossofaríngeo e o vago, e por 2 nervos cervicais, o C2 e o C3. A gente vai abordar cada um deles agora. O trigêmeo é o 5º par craniano, né? Através do ramo dele tem por da ramo auriculotemporal da divisão mandibular, porque ele tem 3 ramos, o oftálmico, o mandibular e o maxilar. Aí o auriculotemporal dele inerva o tragus, a parede antero-superior do conduto auditivo externo, a membrana timpânica e a ATM. Aí quando você olha o ramo lingual, bucal e alveolar inferior da divisão mandibular também, ele vai inervar a cavidade oral, o assoalho da boca, os dentes inferiores, o palato, a mandíbula, as glândulas salivares maiores. Pode passar que tem uma imagem que mostra bem. Aqui dá para você ver ali em cima o nervo mandibular, que é um ramo do trigêmeo, na terceira parte, e aí ele passa embaixo, tem o aurículo temporal, e tem aqui mais para a parte posterior lingual e o alveolar inferior, que são esses que são o principal, é o aurículo temporal, né? Que vai levar a conduta auditiva externa, a membrana timpânica, o tragus. Pode passar. Nós temos também o facial. Aí o facial, pelo ramo dele, corda do tímpano, ele vai inervar a porção posterior inferior do conduto auditivo externo e a membrana timpânica adjacente. Nessa imagem aqui mais para baixo, ele mostra o facial saindo, né, com seus ramos, e aí ele vai mostrando a parte que vai motora, que vai inervar as vísceras. Pode passar. Aí agora outro par craniano que inerva também o ouvido, o facial. Aí a porção dele, corda do tímpano, vai inervar a parte posterior inferior do conduto auditivo externo e a membrana timpânica adjacente. Nessa imagem aqui mais para baixo, a gente vê o facial com seus ramos, e aí mostra o parte motor, o visceral, o sensorial, geral e o especial. E aí, mais para o lado direito da tela, você vê o cabo do martelo, né? E aí você vai ver o nervo corda do tímpano passando bem próximo ao cabo do martelo, e que ele sai do facial aqui embaixo. Então, sai o facial, o corda do tímpano, que é uma parte dele, que é o que vai inervar a porção posterior inferior do conduto e a membrana timpânica adjacente. Aqui tem a membrana timpânica, isso. Aí, o outro par craniano é o glossofaríngeo, que é a parte dele do nervo de Jacobs, mais o plexo timpânico, vão ter ramos sensitivos que vão para a orelha interna e para a face interna da membrana timpânica. E o ramo faringeu, lingual, tonsilar, vai inervar o terço posterior da língua, a fossa tonsilar e os pilares, faringe, tuba auditiva e os espaços faringe e retofaringe. Aqui na imagem você vai ver bem na parte inferior, saindo o par craniano, o glossofaríngeo, e a parte do nervo de Jacobson. Aí você vê que próximo a ele tem aqui o facial, na parte mais esquerda. Na parte mais esquerda você vai ver o facial também na imagem, e saindo corda do tímpano, que a gente acabou de falar.
Isso, pode passar. Aí a gente tem o vago. O vago, ele pela parte dele do nervo de Arnold, ele vai inervar a orelha interna, a membrana timpânica e a concha acústica. Ele também tem inervações da valécula, da epiglote, da supraglote, dos seios piriformes, da tireoide, da árvore traqueobrônquica e do esôfago. Aqui a gente vai ver a parte dos nervos cervicais superiores C2 e C3. Eles vão inervar boa parte da parte externa do conduto da orelha externa. Nessa imagem dá para ver bem que ela é inervada por vários nervos, né? Então tem o trigêmeo na parte superior, na parte mais no meio é o facial, e essa parte mais externa, inferior, é do plexo cervical. E dentro aqui do conduto, você vê que na parte antero-superior realmente é o trigêmeo, aqui na parte medial facial e mais na parte final próximo à membrana timpânica, o décimo par. Pode ir. Essa imagem, ela relata todos os nervos que participam, né, da inervação da orelha. Aí a gente tem, né, o trigêmeo aqui, que ele mostra com seus 3 ramos. O facial aqui mais para frente, mais para cima, né, que ele mostra exatamente uma imagem similar àquela primeira. Aqui mostra também aonde está o facial inervando aqui, né, com o ramo corda do tímpano. E aqui o vago, que o vago realmente ele tem uma inervação muito vasta, né, no nosso corpo. E o cervical, os plexos C2 e o plexo C3. Então, o que é importante numa anamnese quando o paciente chega com uma queixa de otalgia? Primeiro, você tem que pedir para ele localizar a dor. E geralmente ele aponta, né? Lá no PS a gente vê muito que ele aponta exatamente o ouvido que ele está sentindo e aonde no ouvido. Se ela irradia, especialmente se você quiser pesquisar, né, uma disfunção da articulação temporomandibular, se ela vai para a parte aqui da mandíbula, se ela irradia para a parte do temporal, que é muito comum. Se tem alguma causa que piora. Se ele sente que ele piora quando ele está mastigando, se ele sente que piora às vezes à noite, se ele sente que piora quando ele está mais ansioso, mais estressado. Os sintomas otológicos e sistêmicos que podem estar associados, entre eles vertigem, hipoacusia, zumbido, sistêmico ele pode ter náusea, ele pode ter febre, isso vai ajudando a gente a nortear um diagnóstico. E os fatores de risco para neoplasia. Idade maior que 50 anos, tabagismo, etilismo, se já tem alguma doença neoplásica diagnosticada, para você ver se não pode ser uma metástase. Pode passar. No exame físico, primeiro a gente tem que fazer uma inspeção, né, da região auricular e pré-auricular, ver se tem algum tipo de lesão, ver se ele sente dor à movimentação dos tragos. Aí você faz a otoscopia. Na otoscopia, a gente é importante observar, né, o conduto auditivo externo, se tem hiperemia, se tem edema, olhar a membrana timpânica, palpar a ATM. Lá no PS, né, a gente aprende como é que palpa, onde deve palpar, fazer a mobilização dos músculos, né, para ver os músculos da mastigação, masseter, pterigóide medial, lateral, e ver se tem crepitação quando ele abre a boca. Isso é bem característico também de DTM. Fazer a rinoscopia e a oroscopia, porque às vezes ele tá com uma IVAS, né, que obstruiu a drenagem da tuba auditiva e pode dar otalgia. Avaliar os pares cranianos, porque algumas das doenças que causam otalgia também podem acometer e fazer paralisia facial, tipo a herpes zoster. E palpar o pescoço, para ver se tem linfonodos, gânglios, palpar às vezes a tireoide, né? Quando a gente tem um maior tempo para fazer a consulta, né? Fazer um exame físico bem completo, especialmente em casos que tem dúvida diagnóstica. E aí, quando que a gente deve solicitar exames complementares? Se o paciente tiver queixa de hipoacusia ou de zumbido, é importante pedir uma audiometria e uma imitanciometria. Se ele tiver um exame físico totalmente normal e você quer excluir câncer, ou seja, um paciente que tem fator de risco, a gente pede geralmente uma ressonância com contraste cabeça e pescoço e uma videonasolaringoscopia, né? E se ele já tem um diagnóstico de tumor, às vezes neurinoma do acústico, colesteatoma, e você precisa, ou às vezes externo, ali do temporal, e você precisa determinar a extensão dessa neoplasia. Aí você pede uma tomografia.
Bom, a Ana já falou sobre essa aula, né, de otite externa, mas eu vou dar só uma pincelada, porque são as principais causas de otalgia primária. Na otite externa, a gente viu com a Ana, né, que as principais queixas são otalgia, prurido, plenitude auricular, que ela é causada, né, principalmente por pseudomonas. No exame físico você vê um edema e um eritema de conduto. Você pode ter uma otorreia, uma queixa muito frequente lá no PS, quando a pessoa tem otalgia de otite externa, né? Geralmente ela tem essa otorreia esbranquiçada, ela queixa também muito de prurido. E você vê no exame físico exatamente esse edema de conduto, essa hiperemia, pode ter celulite de pavilhão da orelha ou da pele adjacente. E geralmente a gente trata com antibiótico tópico e AINE, né? Anti-inflamatório, para dor. A otite externa necrotizante, ela geralmente é comum em pacientes imunodeprimidos ou diabéticos, e é uma forma mais extensa da otite externa, né? E aí ele tem as mesmas queixas, mas você pode ver também na otoscopia esse tecido de granulação no conduto, uma febre, às vezes é uma otalgia que dura mais tempo, né? Tem uma duração maior. E pode fazer uma cintilografia com tecnesse e com galho, né? No tecnesse para diagnóstico e no galho depois para você acompanhar. Pode passar. A otite média aguda, também a gente já teve essa aula com o Marcelo. Você tem, né, queixa principal que você mais vê no exame físico, que te ajuda a diferenciar, é o abolamento da membrana timpânica. Também tratamento com analgesia antibiótico. Ela já é diferente, geralmente ela é causada pelo pneumococo, pelo Haemophilus, né, influenza. As complicações dela, uma bem importante é a mastoidite aguda, que vai ter no exame físico, né, você vai ver um edema e um deslocamento anterior do pavilhão auditivo. A meningite bolhosa, ela é uma outra doença também que dá otalgia primária, né? Ela é causada principalmente pelo Mycoplasma pneumoniae, adenovírus e o Epstein-Barr. É uma otalgia muito intensa, com uma otorreia serosegronolenta e uma perda auditiva. Na otoscopia, a gente vê bolhas, que geralmente elas são serosegnolentas e que se rompem espontaneamente. O tratamento é com macrolídeo ou quinolona. Outra causa é a herpes zoster, que causa uma síndrome chamada de Hansen-Hunt. Ela é uma reativação do vírus varicela zoster, e aí o paciente vai ser uma reativação dele na parte geniculada, e aí o paciente vai ter vesículas no pavilhão da orelha, no conduto auditivo, na região retroauricular, na face, na boca, e uma otalgia muito intensa. Nessa síndrome, o paciente ele vai ter essas vesículas associadas à paralisia facial periférica, perda do paladar nos 2/3 anteriores da língua, zumbido, hipoacusia e vertigem. Então, ela é uma síndrome muito extensa e é prescrito, né, que o uso de antirretroviral quanto antes ajuda o paciente a não ter sequelas, nem auditivas e nem com a paralisia facial. Então, o ideal é você entrar com o antirretroviral e o corticoide em altas doses logo no início. Nós temos também as neoplasias de conduto auditivo externo e orelha média. Elas não são comuns, é um caso por 1 milhão de pessoas. A queixa mais frequente é otorreia, otalgia, hipoacusia, prurido, sangramento, paralisia facial, vertigem, e no exame geralmente você vê uma lesão expansiva na otoscopia. O mais frequente é o carcinoma de células escamosas e o segundo mais frequente é o baso celular. O tratamento varia muito de acordo com a extensão da doença, né? E ele pode ser cirúrgico ou com radioterapia. A otalgia referida, que é aquela que a gente estava falando, que a dor não é originária de alguma doença própria do ouvido, né? E aí ela é muito frequente, né? Porque cerca de 50% das otalgias são primárias. Ela pode ser ocasionada por uma cavidade oral, que é uma causa muito frequente. Então, geralmente pode ser por uma cárie que o paciente tem ou por uma maloclusão dentária. E a principal causa é a cárie. E até úlceras orais podem ocasionar também essa otalgia. E é indicado lá no tratado que se após o tratamento a pessoa persistir com essa úlcera oral por mais de 3 semanas, é indicativo de biópsia para você descartar uma neoplasia. Os dentes molares e mandibulares são as principais causas
cáries neles ou erosões, traumas, são as causas mais frequentes de otalgia. E por que ela acontece? Porque você tem uma estimulação exatamente do ramo auriculotemporal do trigêmeo. Então, o paciente tem otalgia, né, referida. Trauma, abrasão, erosão também podem provocar essa dor. A disfunção da articulação temporomandibular é uma das causas mais comuns de otalgia não otológica. Como eu falei, a gente vê muito lá no pronto-socorro, nosso PS. Então, são um grupo de doenças que afetam exatamente a articulação temporomandibular e os músculos orofaciais. Ela é muito mais comum em mulheres, cerca de 4 a 9 vezes mais comum, se eu não me engano, em mulheres e em mulheres de meia idade, 40 a 70 anos. Os fatores de riscos principais são as más oclusões dentárias, próteses mal adaptadas ou perda dos dentes molares. A gente vê muito lá no PS também que às vezes a pessoa usa uma contenção dentária e às vezes ela tá mal encaixada e dá essa otalgia da DTM. Os fatores de piora, né? Também isso é muito frequente relato, e agora com essa crise do coronavírus está acontecendo muito, pelo menos eu peguei vários casos lá no PS, que a pessoa ficou muito ansiosa, estressada, e teve essa dor, desencadeou, né, a DTM dela. Então, a ansiedade e estresse estão muito associados. A Tayane disse que a internet dela caiu, mas está voltando.
E agora? Ai, que bom. Tá bom, Lucas. Então, desculpa, caiu aqui. Então, os fatores de piora, ansiedade e estresse. E aí, muitas vezes, a gente tem que avaliar essa situação com o paciente, talvez encaminhar para o especialista para fazer algum tipo de tratamento. O quadro clínico é geralmente a otalgia referida por 64% a 78% dos pacientes e pode ser a única manifestação da doença. Isso é muito importante porque é uma queixa muito frequente. Depois, no artigo, eu vou conversar sobre isso também. E o paciente pode falar de outros sintomas otológicos, como vertigem, plenitude aural, que é muito comum também. A gente vê muito lá no PS, o paciente chega com otalgia e referindo plenitude auricular, exatamente a sensação, né, de ouvido tampado. Hipoacusia, zumbido, tontura, são observados em 85% dos casos. Tratamento. Se tiver associado, né, ao estresse, ansiedade, procurar medidas que possam aliviar, né, acupuntura, atividade física ou talvez até um tratamento medicamentoso. Avaliar cada caso. Anti-inflamatório a gente usa muito lá, a gente prescreve muito lá no PS, né? Calor local, compressa, e se falha, talvez encaminhar para um tratamento com algum tipo de prótese, se for o caso do paciente, uso de aparelho para as oclusões dentárias, implantes por falta de dente, por aí vai. Então, encaminha para o bucomaxilo. Nessa imagem, a gente vê os músculos da mastigação, né? Então, tem o temporal, o masseter, o pterigóide medial e o pterigóide lateral, que a gente consegue palpar no exame, né? E sentir a tensão deles. E também tem que palpar a própria ATM, né? E pedir para o paciente fazer a abertura bucal. Aqui nessa imagem mostra a inervação sensitiva da ATM, né? Que é pelo aurículo temporal e o mandibular também, o masseter, que vai inervar o masseter, né? E o temporal profundo. A síndrome de Costen, ela foi descrita em 1934, se não me engano, por Costen, e ele refere que o paciente vai ter, né, essa síndrome, né, da disfunção da articulação temporomandibular, mais otalgia, mais zumbido e mais vertigem. Por que ele tem isso? Pelo deslocamento posterior do côndilo da mandíbula, que vai comprimir o ramo auriculotemporal do trigêmeo, ou o corda do tímpano do facial. E o paciente tem essa complexidade de sintomas. Fatores de risco, o que pode ajudar a ter isso? Um trauma agudo ou crônico repetitivo, pode ser até um bruxismo, uma oclusão, dor miofacial, que é o mais comum, e algum tipo de transtorno depressivo ansioso. Pode passar. Na próxima slide tem uma imagem que mostra exatamente aqui essa deslocação do côndilo, que pode comprimir, né, algum dos nervos, ou o auriculotemporal, ou corda do tímpano, e causar todo aquele quadro, que é a síndrome de Costen. A síndrome de Eagle, o paciente vai ter otalgia, dor facial, odinofagia e disfagia. E ele acontece porque o processo estiloide vai estar alongado ou uma ossificação do ligamento. É uma síndrome muito pouco comum. Na literatura diz que 4% da população tem esse alongamento do processo estiloide, mas que apenas 4% dessas pessoas são sintomáticas. Então, geralmente, a pessoa pode ter essa alteração e não apresentar nenhum tipo de sintoma. O diagnóstico, você pode palpar a fossa tonsilar ou fazer uma radiografia panorâmica, né? O tratamento pode ser uma excisão por cirurgia transoral ou alguma abordagem externa. Aqui nessa radiografia, essa primeira antero-superior à direita é uma radiografia panorâmica normal. E as duas inferiores são de 2 pacientes que têm a síndrome de Eagle, e você vê esse alongamento do processo estiloide, que acaba comprimindo, né, o nervo. A doença do refluxo, ela também, laringofaringeu, também pode ocasionar otalgia. E aí o paciente vai ter um fluxo retrógrado do estômago, né, gástrico,
do esfíncter esofágico superior para a laringe e para a faringe. E aí o paciente vai ter uma série de sintomas. Ele pode ter desde otalgia até rouquidão, odinofagia, disfagia, pigarro, tosse crônica, exatamente pela irritação do epitélio respiratório pelo ácido gástrico, que vai estimular tanto o glossofaríngeo como o vago. Pode passar. Aí, no caso do refluxo, né, a gente vai tratar o próprio refluxo, que podem ser as medidas posturais, pode ser omeprazol, enfim. A arterite temporal também é outra causa de otalgia referida. Ela não é muito frequente em pacientes com menos de 50 anos. O paciente vai ter um quadro de dor temporal e rigidez, mal-estar, perda ponderal, febre, anorexia. Geralmente no exame você pode, é um achado muito inespecífico, né, mas está na literatura, que é um de VHS aumentado. Os tratamentos são com corticoides sistêmicos. Agora a gente vai falar das neuralgias. São um grupo de doenças que vão causar uma dor muito intensa na distribuição do nervo que ele for afetado. Mas a pessoa não vai ter um déficit neurológico. Então, força motora vai estar preservada, cognitivo, né? Pode passar. A gente tem a neuralgia do trigêmeo. O trigêmeo é a neuralgia mais comum, acho que todo mundo já ouviu falar e já estudou sobre ela, né? Ela tem vários tipos de etiologia, ela pode ser idiopática, pode ser causada por um trauma, um tumor, uma compressão vascular ou uma doença desmineralizante. A forma idiopática, ela geralmente acomete mulheres de meia idade e ela pode ser também assintomática, né? O paciente tem um quadro de dor unilateral muito forte na distribuição da segunda e da terceira porção do trigêmeo, então a mandibular e maxilar. Então, ele tem alguns gatilhos para essa dor, que é mastigar, falar ou comer, exatamente pela inervação do trigêmeo, né? Pode passar. Aí tem a outra neuralgia do geniculado, também acomete mulheres de meia idade. Geralmente é uma otalgia intensa, unilateral, que simula um quadro de DTM. Ela pode ser idiopática ou pode ser secundária pela infecção herpética que eu falei lá no começo. E o ponto de gatilho você pode identificar aí na palpação do conduto auditivo externo. Às vezes no exame físico você consegue perceber isso. O do glossofaríngeo, o paciente tem crises de odinofagia muito intensa. Pode ser por causa da tonsila, da faringe ou do terço posterior da língua, do acometimento. E ela melhora, né, com a deglutição. É algo também para avaliar no exame físico. Neuralgia do seno palatino, né, uma dor intensa no olho, no nariz, radiação para a orelha. Você tem que realizar... Tem que realizar exame para possíveis fatores causais. Tratamento, carbamazepina e fenitoína você pode iniciar. A gente tem que descartar em alguns pacientes, investigar neoplasias, é bem importante, é um diagnóstico diferencial. Então, se o paciente tiver fatores de risco que corroborem, é muito importante você avaliar. Os fatores de risco são tabagismo, etilismo, disfagia, perda ponderal, exposição à radiação, disfonia e idade superior a 50 anos. Também, se você estiver fazendo um tratamento e a paciente não está apresentando melhora, é importante você procurar outro diagnóstico, né? Investigar uma outra causa. Os tumores, pode ser tumores do nariz, nasofaringe, cavidade oral, orofaringe, hipofaringe, fossa intertemporal, pescoço e tórax. Os mais comuns são a base da língua, a fossa tonsilar e a hipofaringe. Aqui a gente tem um tumor de língua, né, que é um carcinoma espinocelular na língua. E na imagem à direita é um carcinoma de pequenas células na tonsila palatina, né, que são muito comuns. Pode passar. Pode passar, Lucas. Agora a gente vai fazer as questões, né? Não, volta.
A autarquia referida do câncer da região da orofaringe é dada principalmente por quem? Alguém quer responder? Vamos lá, gente. Alguém? Você pode nomear alguém. Escolha alguém. Hã? Sávia, responda, Sávia. É do 9º e 10º par, né? Craniano. Glossofaringe e o vago. Foi colo, né? Mas segue em frente. Aí, para mostrar que é muito... Pode passar. Um paciente... Essa pergunta é bem comum. Eu achei ela em várias outras formas. Um paciente de 60 anos, portador de carcinoma de boca, vem apresentando queixa de otalgia. Os pares cranianos que estariam envolvidos nessa otalgia referida seriam... André. O 9º e o 10º pai também, né? Letra A. Uma coisa que ajuda é identificar que o 11º e o 12º não estão envolvidos, né, na parte sensitiva da orelha. Aí te ajuda a excluir as outras opções também. Perfeito. A síndrome de Costen refere à neuralgia originária de... Rayane. Tayane sou eu, doutor. Não, Rayane. A Rayane. A Rayane está em cirurgia no HMIB. Responda, Lucas. Da articulação temporomandibular. Isso. Aí agora eu trouxe um artigo que fala... É uma pesquisa, né, que analisa a incidência dos sintomas otorrinolaringológicos em pacientes com disfunção da articulação temporomandibular. Aí ele foi publicado na Biomed Research Internacional. Aí foi um estudo retrospectivo que analisou, né, 1.208 pacientes atendidos no laboratório de distúrbios funcionais mastigatórios do Departamento de Próteses Dentárias da Faculdade de Medicina na Polônia, entre 2008 a março de 2014. Aí o que eles fizeram? O paciente primeiro passava por um especialista orofacial, né, na parte de estomatologia, e aí ele fazia uma anamnese muito completa, perguntando todas as queixas, quais eram os sintomas que ele tinha, há quanto tempo, que tratamento que ele fez, para onde irradiava a dor, se vinha associado a algum outro sintoma. E aí, a partir de toda a anamnese, o exame físico, palpando, fazendo a uroscopia, a otoscopia, a rinoscopia, palpando a articulação ATM, ele fazia um diagnóstico. E aí, de acordo com esse diagnóstico, eles eram encaminhados para um grupo. Depois disso, eles começavam a avaliar quando surgiu os sintomas ao longo do tempo e o tempo que surgiu, de 3 meses, os pacientes tinham que ter de 3 semanas a 14 meses antes do diagnóstico, não podiam ter feito nenhum tipo de tratamento nos últimos 3 anos, de forma cirúrgica ou colocação de prótese. Só fazia essa anamnese, o exame físico, o diagnóstico, e analisava o tempo. O principal deles é o foco no sintoma. Quando surgiu, o tempo que o paciente tinha esse sintoma e o que vinha associado a ele. Agora pode passar. Aí, nos resultados, eles observaram que, né, desses 1.208 pacientes, a maioria realmente foi mulher, né, 78,8%, que corrobora totalmente com a literatura, como eu já tinha falado. O sintoma mais comum foi a otalgia, presente em 69 pacientes. E desses 69 pacientes que referiam otalgia, 58 tinham otalgia unilateral. 21 pacientes tinham uma dor muito intensa, aguda, que tinha duração de 7 horas. Os outros pacientes, eles tinham uma dor moderada, que não incomodava tanto.
Em 7 pacientes, a otalgia veio associada à planitude auricular. E em 14 pacientes tinham hipoacusia. E nenhum paciente apresentou, né, durante o estudo, que eles ficaram acompanhando, perda auditiva profunda. O segundo sintoma mais comum foi o zumbido, presente em 45 pacientes. Em 26 pacientes, o zumbido era unilateral. E o interessante é que nesse estudo também, ele analisou como é que era o zumbido, qual era o tipo de barulho que a pessoa escutava, se era aquele tipo cigarro, tipo ondas, tipo barulho de água. Ele perguntava tudo para o paciente, né? Era um questionário. 4 pacientes tinham sensação de corpo estranho no ouvido. Eles não tinham nada, mas eles falavam que essa dor vinha associado a uma sensação de corpo estranho. Então, eles achavam que tinha, mas se fazia otoscopia, estava normal. E eles também referiram muito o incômodo muito intenso associado ao zumbido, que eles tinham uma grande perda da qualidade de vida social e profissional. Então, especialmente noturno, eles tinham mais sintomas. Em 4 pacientes, o zumbido estava associado à planitude auricular. Em 9 pacientes, eles tinham vertigem também. E em 4 pacientes, essa vertigem estava associada à náusea. Ou seja, o paciente tinha um sintoma otológico e um sintoma sistêmico. Aqui, ele coloca nessa tabela, né, a quantidade de pacientes que tinham sintoma, né? Então, da amostra total, quase 6% dos pacientes tinham otalgia, né? Que foi o principal dessa análise otológica. E depois veio exatamente o zumbido. Na discussão, eu achei legal trazer essa parte, porque ele fala exatamente sobre quando começaram a descrever a associação, né, dos sintomas otorrinolaringológicos com as disfunções da ATM. E ele diz que em 1920 teve o primeiro, né, que descreveu um relato de caso de um paciente que teve uma perda auditiva súbita, exatamente porque teve uma translocação da cabeça da mandíbula, e aí o paciente, ele associou, né, no caso. Depois veio outro pesquisador. Teve 4 anos depois, tiveram alguns relatos de casos, né, que ele cita lá, de pesquisadores que foram relatando a associação da otalgia ou de uma perda auditiva com alguma disfunção da ATM. Eu coloquei os principais, né? Aí veio esse que observou uma relação da incidência de zumbido com a disfunção com alguma disfunção mandibular orofacial, que é do sistema da estomatologia, né? Em 1934 veio exatamente o Costin, que é daquela síndrome que eu falei, e muitas pessoas acham que foi ele o primeiro a descrever, mas na verdade não, né? Foi esse Monson. Aí o Costin falou sobre a associação, né, da otalgia com a vertigem e com a paralisia facial e a disfunção da articulação temporomandibular. E esse estudo, ele chega, né, ele demonstra isso, que é importante você, durante uma anamnese, perguntar sobre os sintomas da otalgia, você perguntar sobre toda a cadeia dos sintomas, que às vezes o paciente é comum ele apresentar dores otorrinolaringológicos, e o quanto é importante você fazer o exame físico visando analisar a ATM, né, os músculos mastigatórios, porque a associação ela é muito frequente. E aí também ele relata, né, nessa discussão, o quanto é importante você não esquecer de descartar neoplasias, especialmente nos pacientes com fatores de risco e nos pacientes que você não está observando melhor após o tratamento clínico, porque é comum o paciente ter queixas otorrinolaringológicas associadas a neoplasias, que às vezes não são, né, aqui da região do ouvido, mas neoplasias de outras regiões, às vezes língua, né, que irradiam. E diagnósticos diferenciais também do zumbido, como doença de Meniere, o neurinoma do acústico, algum trauma do temporal. Acho que é isso. Da aulinha é isso. Ok, Tayane. Pega na tua apresentação. Você está me ouvindo? Tô ouvindo. Ok. Na tua apresentação acima de Costin, você coloca que só para ilustrar. É um deslocamento, né? É um deslocamento posterior do côndilo da mandíbula, não é isso? E fazendo uma compressão no ramo do trigêmeo do aurículo temporal ou corda do
do tímpano, não é isso? Isso. Isso. Coloca o teu slide lá em cima, um dos primeiros que você apresentou, depois do trigêmeo. É só para ilustrar. Esse aí. Você vê exatamente o desenho do côndilo e aonde passa o aurículo temporal e o córdo do tímpano. Isso. Eu te passei esse slide justamente para você relacionar com a síndrome de Costa, para facilitar o entendimento. Por que dá, quando há uma compreensão posterior, você compromete o córda e o aurículo temporal. Olha a relação desses dois nervos em relação com o côndilo da mandíbula. Mostra aí, exatamente, ó. E embaixo está o aurículo temporal. Faz a volta por baixo do côndilo. Isso é uma coisa importante, né? Em relação à síndrome de Eagle, vamos lá. Em relação à síndrome de Eagle, deixa eu ver o que você tinha colocado. Põe para mim na imagem que você tinha encontrado aí, síndrome de Eagle, exato. Prolongamento do estiloide. Isso, é um prolongamento do estiloide que pode ser natural, ou uma ossificação ou uma calcificação do estiloide. O que liga no... O que se liga no estiloide? Você lembra? Os ligamentos, tem ligamentos... Eu não consegui ouvir. Existem ligamentos que se prendem no processo estiloide? Ligamentos que se prendem no processo estiloide. Volta naquela imagem para mim, Lucas, por favor. Quais são os ligamentos que a gente tem no processo estiloide? E geralmente qual que compromete? O estiloide, né? Tem mais. O estiloide é um deles. Quem lembra? Estiloide, o faríngeo, estilo faríngeo e o estilo mandibular. O que causa o desconforto é o estilo mandibular. Aí você coloca os traumas agudos, né? E, aliás, os traumas crônicos, certo? E aí há um aumento da classificação desse processo. Uhum. Né? Quais são os traumas mais comuns que nós poderíamos ter na nossa área, levando ao síndrome de Eagle? Os traumas O que leva à calcificação? Qual é a calcificação? É um dos sintomas. Ou ele é um processo prolongado, ou ele sofre uma calcificação, que é por trauma. Que trauma? Sabe? Um dos traumas tem? Lembra? Paula? O que pode levar a síndrome de Eagle, gente? Por ser um processo de calcificação do ligamento por trauma. Que trauma que a gente pode causar aí? Ninguém nunca operou a amígdala? Cobridor de boca? Não, a própria cirurgia. A tonsilectomia é uma das causas. Você pode ter uma calcificação numa tonsilectomia. Dependendo da fibrose que você causa na região da loja, você poderia causar. É uma das causas de trauma. Porque às vezes o paciente pode ter, depois de um tempo, ele pode apresentar dor. É raro, mas é possível. Nem todo mundo tem o processo alongado. Como você mesmo disse, era muito pouco. Mas uma das causas são o trauma pela tonsilectomia. Certo?
Certo. Daiane, um paciente com otite média serosa unilateral e otalgia. O que você suspeita? Otite Pelo que você média lê. serosa. Unilateral com otalgia. Mas ele já tem isso cronicamente? Que isso pode ser até um colestatoma. Ele faz uma otite média crônica e aí ele tem essa otalgia frequente, né? Não, otite média serosa não é colestatoma. Ele tem uma otite média secretora. Você faz uma impedanciometria, tem curva tipo B, perda condutiva. E tem otalgia, unilateral. Pode ser função tubária. Sim. Que não tá por falta, aí pode ser às vezes tá uma IVAS que deu a disfunção tubária e ele não tá conseguindo drenar a secreção, tá dando otalgia. Poderia. Ou um tumor. Se ele tem uma otalgia importante, e se você tem uma otite serosa que não responde ao seu tratamento de longo tempo, o que você teria que fazer? Qual a sua investigação? Você pode fazer uma ressonância de mastoide, né? Ou uma TC também. Tem gente que... Uma TC de mastoide para investigar tumor, né? Mas o primeiro exame que você faria seria uma tomografia? Uma ressonância? Seu Derek? Um raio-x de cavo não pode, não? Não. Raio-x de cavo vai mostrar tumor? Ela falou tumor. Qual é o exame mais rápido, mais na nossa Endoscopia nasal, doutor. Endoscopia Uma nasal. naso, gente. Uma naso. Lembre-se disso, paciente com otite média secretora unilateral, com otalgia importante, que não responde a tratamento, que você descartou doença, outras doenças do ouvido, que você descartou uma IVAS recente, até porque ele vai responder rápido e não vai ter uma otalgia persistente. É otalgia, não é plenitude, é otalgia. Vocês têm que fazer uma endoscopia para descartar tumor de cavo, justamente por causa da inervação que você colocou nas suas perguntas aí. Mas o paciente vai apresentar uma otalgia intensa com uma otite média secretora que não responde. Certo? Certo. Isso é importante da gente entender de otalgia em várias coisas que às vezes pode passar batido e está dentro da nossa área. O dia inteiro a gente vê otalgia. Por que a gente tosse quando manipula o conduto auditivo, Dr. Lucas? Nas otoscopias que a gente vai mais fundo, estimula o vago, aí pode provocar reflexo de tosse. E por qual nervo que ele segue? Qual é o nervo? Qual ramo? Qual ramo que é? Uma coisa aí. De Arnold. De Arnold. Vamos aí. É o de Arnold. É o de Arnold mesmo. Obrigado aos universitários. É um reflexo, né? É um reflexo que a gente tem da tosse pela estimulação profunda. Pode ser até superficial, dependendo da região, mas geralmente é mais profundo o paciente tosse. É para evitar o cotonete mesmo, né? Para evitar a manipulação. Não é à toa que a gente tem esse reflexo. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu queria fazer as perguntas, acho que eram essas, deixar para vocês algumas observações. E a sua aula foi boa, eu acho que sintetizou, né? Identificou bem os principais tópicos. Alguém tem alguma pergunta? Nada, pessoal? Tudo certo? Doutor, só perguntar aqui, André. Vamos lá, Ou Tayane, ou você mesmo, doutor. Na parte lá da miringite, né, que acabou comentando assim, o tratamento pode ser com macrolídeo ou quinolona. Geralmente é tópico também esse tratamento ou é um caso mais de terapia sistêmica, assim? Você fala da meningite bolhosa? Isso. A princípio é tópico. Até porque isso aí é viral, né? A maioria dos casos é viral. É que a otalgia é muito severa porque a parte externa da membrana. Até porque também nem todo tratamento a gente usa tópico.
muitas vezes é só sintomáticos, né? É um quadro limitado, né? Eu não faço uso de antibiótico oral, tá? Eu acho que a IDAT, ela colocou aqui macrolídeo e quinolona, provavelmente é tópico, né? Assim, geralmente usa azitromicina, né? Porque pode ser associada à difteria e geralmente é oral, né? Quando se pensa no micoplasma, não é isso? Isso. Porque geralmente é para os vírus, né? Então, mas a grande maioria, pessoal, dos casos é tratamento sintomático. Esse processo que eu falei, ele é limitado. Eu não costumo entrar com antibiótico nesses casos de gente bolhosa. Doutor, é porque, de acordo com o tratado, nos casos de meningite bolhosa com suspeita de infecção bacteriana, o tratamento vai para o macrolídeo, de primeira escolha, macrolídeo oral. Oral, sim, mas aí quando você tem infecção secundária associada, mas se você achar, mas assim, isso vai muito da hipótese de ter acometimento bacteriano. então, assim, Alô? Oi. O tratamento oral, eu pensaria dessa forma, se você tivesse um comprometimento muito extenso da membrana, um líquido interno, alguma coisa nesse sentido da caixa timpânica. Se for somente membrana timpânica bolhosa clássica, é sintomática. Vamos lá, casos internados. Sou eu também, Tayane.